E você já falou, né, Maria Luísa, que a cárie é uma doença. E como que eu identifico a cárie? O que que é a cárie, assim, visivelmente, para eu poder Oi, gente, ficar bom dia, atenta? boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um episódio do Papo de Molar. E a Moniz tem uma pergunta. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, Marcela. Eu fui ao supermercado, fui comprar uma pasta de dente para mim, para fazer a escovação lá minha diária. E aí eu não tô sabendo qual escolher. Tem tantas que aí eu não sei se eu escolher a mais cara ou a mais barata. Fique aqui conosco, que hoje nós estamos com uma convidada muito especial que vai tirar todas essas dúvidas. Oi de novo, gente, eu sou Marcela, host aqui do Papo de Molar, juntamente com a Moniz Carvalho. E nós estamos aqui hoje com a professora Maria Luísa, uma convidada excepcional. E temos o prazer de estar aqui com ela. Maria Luísa é professora da UFMG, do Departamento de Odontologia Restauradora, com foco em manutenção preventiva e produtos de higiene oral. É autora de livros Manutenção Preventiva em Pacientes Tratados, Prescrição de Produtos de Higiene Oral e para aplicação profissional de fluoreto. Gente, e esses livros estão disponíveis no Instagram de forma gratuita. No Instagram da nossa professora, Maria Luísa. Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora, aproveitando, né? Será que a Moniz consegue escolher? Como que ela vai fazer para escolher essa pasta de dente no supermercado com tantas opções? Monize, quem está nos assistindo, se você não teve uma indicação de um profissional da odontologia, do dentista, quando você for ao supermercado, procure uma pasta de dente com flúor. E é importante ter a quantidade de flúor certa. Então, se você virar a pasta de dente, você vai ver que está lá escrito ppm F. Você tem que ter pelo menos 1000 ppm de flúor. Isso, se você não quiser olhar o lado de trás da embalagem, não tem problema. Compre uma pasta que está escrito anticárie com flúor. E não precisa de ser nada caro, não precisa de ser nada elaborado. Podem ser aquelas pastas simples que você encontra, às vezes, lá embaixo da prateleira, mas sempre com flúor anticárie. Aí, mas só, Maria Luísa, que eu tô querendo clarear os meus dentes. Será que eu compro as pastas de dente tipo Whitens? Não compre. Porque toda pasta de dente é capaz de evitar que o seu dente vá ficando manchado ao longo do tempo. Isso faz parte da composição de todas as pastas. As pastas branqueadoras, elas têm alguns problemas associados a elas. Por exemplo, algumas podem gerar um desgaste maior nos dentes do que o que a gente gostaria. Outras podem ser irritantes para a mucosa das pessoas, para a gengiva, para os tecidos. Outras podem até gerar quadros de sensibilidade. Então, não vale a pena usar. Use uma pasta, se você não teve uma indicação, como eu disse, simples anticárie, que você vai estar com esse efeito de não ter muita mancha nos dentes. Uma blogueira usando a pasta de carvão ativado. E assim, os dentes dela estavam brancos. Eu uso. Não use. Confie no dentista. Nós estudamos muito para dar essa orientação. As pastas de dente com carvão estão na moda, mas você não precisa delas e você não deve usar. O carvão tem alguns problemas. Algumas podem ser mais abrasivas, quer dizer, desgastar um pouquinho mais os dentes. Outras podem, inclusive, manchar as áreas próximas da gengiva. Não vale a pena usar, você não vai ter nenhum benefício em usar e existem problemas no uso dessas pastas. Lembrem-se, muitas blogueiras não têm o conhecimento adequado para orientar sobre produtos de higiene oral, escovas, pastas de dente, fio dental, enxaguantes bucais, são produtos que o dentista é a referência. Então, cuidado para escolher a sua referência. Aproveitando as polêmicas, eu vou ter câncer se eu ficar usando flúor na pasta de dente? Não, o flúor é uma substância muito segura, muito eficaz, que já está muito testada em estudos clínicos.
É utilizado nos diferentes países do mundo para controle de cárie. Por que nós precisamos dele? Porque nós temos açúcar na nossa dieta. E se a gente tem açúcar, e que às vezes não está muito claro na dieta, ele pode estar escondido no ketchup, ele pode estar escondido num molhinho que você põe. Se você convive com esse açúcar na dieta, você tem risco de ter cárie. Então, o flúor é a única substância conhecida capaz de controlar de maneira eficaz, com segurança. O único problema relacionado ao flúor, da água de abastecimento, do dentifrício, que é a pasta de dente com flúor, é que ele pode, se a criança engolir muita pasta, quer dizer, usar de maneira inadequada, causar um pouquinho de mancha branca nos dentes, que é imperceptível, que o dentista que vai perceber e que isso não traz nenhum prejuízo para a vida. Temos que lembrar que cárie é uma doença que ainda acomete 49% da população brasileira aos 12 anos. Então, ainda é um problema muito importante que a gente tem que se preocupar, e a única maneira que a gente tem de passar para o paciente uma substância que pode ajudar no controle da doença é colocando o flúor na água de abastecimento, que tem uma importância populacional grande, e na pasta de dente. E você já falou, né, Maria Luísa, que a cárie é uma doença. E como que eu identifico a cárie? O que é a cárie, assim, visivelmente, para eu poder ficar atenta? A cárie é uma doença crônica, quer dizer que ela vai ao longo da vida, e é uma doença que eu não transmito para a Monize. Então, a mãe pode ficar tranquila, que ela pode abraçar, beijar o seu filho, que ela não vai transmitir cárie, mas ela transmite hábitos. E essa doença, ela acontece, ela tem um vilão muito importante relacionado a ela, que é o açúcar. Então, o que a mãe e o pai podem transmitir de melhor para a criança é a disciplina no consumo do açúcar na dieta. Se você não controlar a doença, ela vai se manifestar na boca, como manchas brancas inicialmente, que o dentista pode perceber na consulta, ou se ela evoluir, como cavidades, que são buracos mesmo que aparecem nos dentes. E aí, já pensando, já que você trouxe abordando esse assunto sobre a criança, quando que eu começo a levar o meu filho ao dentista? Quando que eu começo a usar a pasta com flúor? Quando que eu penso nessa questão de limpar a boca do meu filho? O ideal é que a gestante ela esteja no consultório recebendo a orientação, porque ela é que vai cuidar do bebê nos primeiros meses. Então, se você me perguntar a idade, é quando ele estiver na barriga da mãe, para que ela receba a informação adequada. Mas a criança propriamente dita, é muito importante que quando os dentes surgirem na boca, ela vá ao dentista para receber a orientação da higienização, dos cuidados, para uma avaliação do profissional. Tem dente na boca, já deve começar a utilizar a pasta de dente com flúor, o tamanho de meio grão de arroz cru em cada escovação de produto. Então, é abrir a pasta e sujar a escova na pasta e fazer a escovação dos dentes do bebê. Desde a erupção do primeiro dente, a pasta de dente com flúor já deve ser utilizada. Eu vejo muitos amigos falando assim, eu já deixo meu filho brincar com a escova, e aí é importante que esse pai entenda que depois que o filho tentou escovar os dentes, ele precisa avaliar a escovação e até mesmo reforçar essa higienização, né? É responsabilidade dos pais ou do acompanhante da criança. Até porque, Monize, a criança não sabe medir a quantidade de pasta de dente que ela vai pôr na escova. É muito comum a criança pegar a escova e virar a pasta de dente e colocar muito. E aí você começa a ter ingestão, a criança engolindo a pasta de dente com flúor. Aí não é bom. Então, é responsabilidade dos pais, como eu disse, colocar meio grãozinho de arroz de quantidade da pasta de dente com flúor na escova e supervisionar, fazer a escovação e supervisionar quando a criança já estiver numa idade que ela mesma consiga fazer. Isso é tarefa do adulto.
E falando um pouquinho dos problemas da má higiene, é só a cárie que eu posso ter? Quais são os outros problemas? Como que a saúde bucal vai impactar a saúde do corpo, né? Porque muitas vezes a gente dissocia, né? Com paciente também, a gente, eu tô cuidando da minha boca, eu tô cuidando do meu corpo, mas tá tudo interligado, né? Então, Não existe saúde sem cuidado com a boca, né? Então, se você não fizer uma boa escovação, o problema não é só cárie. Você vai ter uma inflamação inicialmente da gengiva e isso é uma inflamação no corpo todo. Então, é muito importante o paciente entender que existem doenças na boca que dependem do acúmulo daquela placa de bactéria que fica ali. E essas doenças, quando se desenvolvem na boca, são doenças que têm um problema que vão gerar na saúde como um todo, seja na saúde do coração, na circulação do sangue, numa diabetes que não consegue ser controlada porque a gente está com uma inflamação bucal. Então, tem um impacto muito importante. Escolhi a pasta de dente. Agora eu tenho que escolher a escova de dente. E aí tem muito paciente falando sobre inflamação gengival, né? Falando sobre gengiva, na verdade. O paciente chega assim, não, porque eu compro a escova média. Porque eu acho que a macia não escova bem os dentes. Como explicar para o paciente sobre qual escova de dente? A escova ela deve ser macia, porque quando a gente escolhe a escova, a gente está pensando em não ter trauma nos tecidos moles, na gengiva. O que vai fazer a remoção daquela placa que se forma no dente é a escovação e o tempo de escovação correto. Então, a criança ou o adulto ele tem que se dedicar a uma escovação por um tempo suficiente que permita aquela desorganização daquela placa de bactéria. A escolha da escova recai sempre sobre a escova macia, porque aí nós estamos pensando em não ter trauma no tecido mole. Voltando naquela questão que a Marcela falou, do impacto disso, hoje a gente tem na sociedade, por exemplo, de endocrinologia, que trabalha com diabetes, eles pedem que todo paciente diabético passe por um exame odontológico muito cuidadoso, para que você detecte doenças de gengiva, porque senão você não consegue controlar o diabetes. Eu estou voltando nesse assunto, gente, porque é muito importante entender que a consulta com o dentista, ela é fundamental para detectar problemas que possam estar acontecendo e que você na sua casa não consegue perceber ou esteja deixando passar sem você tomar providência. Hoje a gente já tem, igual tem com a obstetrícia, hoje a gente já tem também um acompanhamento com as gestantes, justamente para controlar tanto a cavidade oral dela, quanto também da conscientização dessa paciente, né? porque hoje os próprios pacientes falam pré-natal odontológico, que a gente não escutava falar, né? Antigamente, pré-natal. Perdia dente, é quase que natural. Cada gravidez um dente. Hoje a gente sabe que não tem que ser assim, gravidez é saúde, né? E a boca vai estar muito bem, obrigada. Já falou da escova adequada, que seria macia, com cerdas regulares, né? E agora falando do fio dental. Fita ou fio, como que a gente compra o fio dental com aquela infinidade? Com sabor, sem sabor? Como que a gente escolhe? Esse tanto faz, desde que seja usado. Então, uma vez ao dia, passar o fio dental em todos os dentes, isso é parte da higienização. É importantíssimo para o controle de doenças. Então, não importa o tipo, se você gosta com sabor, sem sabor, com cera, sem cera, mais fino, não tem problema, desde que você faça um hábito diário passar o fio dental em todos os dentes. Enxaguante bucal. Eu posso trocar? Vou fazer aqui um bochecho e aí eu vou substituir para o fio dental. Não. Para todas as pessoas, escovação bem feita e uso do fio dental uma vez ao dia. O enxaguante bucal, ele precisa de um exame do dentista para ele detectar
o que está acontecendo na boca e escolher um enxaguante que funcione para aquilo. Porque cada tipo de enxaguante tem uma maneira de atuar e tem uma doença que ele ajuda a controlar. Então, você que está em casa não tem como chegar na frente da prateleira e escolher um enxaguante bucal que seja adequado ao que você precisa. Então, o enxaguante bucal depende do dentista fazer a recomendação. Maravilhoso. Sabe uma coisa que a Marcela ia perguntar? É sobre o limpador de língua. Lembrei. É porque ela ia perguntar, aí a gente foi falar de outra coisa, Marcela. Então, a limpeza da língua é parte da limpeza da boca. Então, é importante fazer. Pode ser com a própria escova, pode ser com o limpador, mas uma vez ao dia, pelo menos, tirar aquele depósito que fica em cima da língua e que é um dos grandes responsáveis pelo mau hálito. Então, lembrar disso todos os dias na limpeza da língua também. E quais são os hábitos mais prejudiciais que a gente possa, né, causar pro nosso organismo, de forma geral, né? Sim. E começa ali pela boca. Então, pensando na saúde da boca, tem duas coisas que são muito importantes. Um é o controle do açúcar. Então, lembrar que o açúcar ele está ligado ao desenvolvimento de vários tipos de doença, entre eles cárie, mas também diabetes, sobrepeso, doenças do coração. Então, a disciplina no controle do açúcar. E um segundo ponto que hoje é muito importante para a gente da odontologia é não abusar de alimentos ácidos, comer várias vezes ao longo do dia refrigerantes, limonada demais, porque a gente tem um grande problema hoje, que é o desgaste acentuado de dentes por ácidos que vêm ou da dieta ou, por exemplo, o paciente que tem muito refluxo. Isso tem que ser tratado pelo médico para que a gente não tenha os efeitos na boca desse tipo de ácido que fica ali muito frequente no dia. Pensando em alimentação ácida, então, eu acordei, posso escovar dente, ou eu tomei meu chá de limão, já posso escovar dente, acabei de almoçar, escovo o dente. Como eu faço isso pensando tanto na criança como no adulto? O hábito que a gente preconiza é: faça a escovação de dente com uma pasta de dente que contém flúor 2 a 3 vezes ao dia. Faça depois da refeição. Você vai formar o hábito de escovar após a refeição. Para a criança isso é importante porque ela vai estar com a barriguinha cheia. É um momento que ela vai fazer a escovação, que se ela engolir um pouquinho da pasta, menos mal. Lembrando que não é para engolir, pasta de dente é para ser cuspida. Então vai fazer depois da escovação e pronto, de maneira geral é isso. Se tiver alguma característica na boca, por exemplo, desgaste excessivo, aí o dentista vai orientar de maneira diferente. Já ouvi falar que molho de tomate, ou café, ou a beterraba vão manchar meus dentes, então eu paro de comer? Então, a principal causa de mancha é o cigarro. Então, aqui a gente tem que falar: não fume. Não fume. Mesmo o tão falado hoje cigarro eletrônico. Tire isso da vida. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que falar. Quanto a esses alimentos da própria dieta, a pasta de dente ela tem a característica de tirar essa pigmentação ao longo do uso. Então, aí vem a escolha da pasta de dente que você vai fazer com flúor. Ela já tem a possibilidade de ir controlando para que o seu dente não fique amarelado ou escurecido ao longo do tempo. O que não pode é abusar, por exemplo, de alimentos como café. Então, tomar muito café ao longo do dia, a gente vai ter, sim, um escurecimento do dente ao longo do tempo. Quem toma muito chá preto ao longo do dia pode ter uma pigmentação maior. Mas se a dieta é controlada, a própria pasta de dente dá conta dessa pigmentação. Quando ela ultrapassa um limite, é importante ir ao dentista, porque o dentista, na limpeza profissional, ele tem condição de remover esses depósitos que vão ficando sobre o dente, que às vezes na escovação a pasta de dente não consegue. Então a limpeza profissional, ela tem, uma das funções dela é essa,
ajudar no controle dessa pigmentação. Lembrando que limpeza profissional não é simplesmente limpeza. Ali tem uma consulta em que o profissional vai fazer um diagnóstico da boca, vai verificar se tem alguma doença presente. Às vezes não é só cárie, às vezes é uma lesão que possa levar futuramente a um câncer de boca, às vezes é uma inflamação de gengiva. Então é muito importante manter essa consulta no tempo certo para que você tenha o diagnóstico do dentista feito nesse momento. Aproveitando a deixa, eu sou a paciente, então a gente tem um estigma de que, eu vou voltar anualmente. Quem que vai determinar esse tempo que eu preciso retornar? Será que eu tenho que retornar? Porque às vezes o paciente fala assim, não, mas eu tenho que voltar daqui 3 meses? Mas não é 1 ano. Isso depende do que o profissional vai te orientar, né? Então, se você, por exemplo, tem um problema de gengiva, pode ser que você precise de uma limpeza profissional a cada 3 meses. Mas se você é um paciente que não consome açúcar demais, que não tem muito ácido na dieta o tempo todo, não tem doença do refluxo, se cuida, consegue fazer uma boa higienização, pode ser que você possa ir anualmente para uma verificação da boca. Isso vai depender, então, do que o dentista fizer a orientação. E a gente já está chegando ao fim. Já passou muito rápido. Já, infelizmente. E vamos partir para aquela perguntinha inusitada. Então, Maria Luísa, qual que seria assim, um comercial de TV que você acha que seria perfeito para instruir as pessoas, nós, né, de forma geral, sobre uma prevenção adequada, sobre uma higiene adequada? Eu acho que eu faria um comercial mostrando a importância da saúde da boca para a qualidade de vida, para a saúde do corpo, em todas as idades. Então, a importância de você cuidar da cavidade bucal para que você tenha saúde em todos os seus aspectos, no aspecto social, no aspecto emocional, no aspecto físico. Então, eu acho que eu faria uma propaganda assim com uma característica bem ampla de todas as idades, mostrando a importância do cuidado com a boca. Eu quero pontuar 2 coisinhas, que aí quando a Marcela falou sobre propaganda, vem na nossa cabeça, eu não vou falar qual que é, para não falar da idade, mas a gente sempre vê na propaganda aquela pasta de dente sendo colocada assim, uma vida, quase que a metade do tubo. E eu falei isso na conversa com o Sanzo aqui, minha irmã, toda vez que ela fala assim, coloca a pasta de dente para mim, eu coloco a quantidade certa, ela vira para mim e fala assim, nossa, que pão duragem, só isso? Logo que tem os primeiros dentinhos, meio grãozinho de arroz cru. Por volta dos 3 anos, ela está usando um tamanho de um grãozinho de arroz cru. Depois, mais tarde, um grãozinho de ervilha. E o adulto é ali 1 centímetro, 1,5 centímetros de pasta só. Não precisa daquela cobrinha que faz até curva em cima da escova. Aquilo só vai encher a boca de pasta e espuma. Muitas vezes isso dificulta até que você escove pelo tempo adequado. Então, não precisa. Eu falo que é como se fosse o detergente na vasilha. Você coloca muito detergente, você está fazendo mais espuma do que propriamente limpando. Com certeza. O ambiente, né? E só de curiosidade, a pasta de dente tem um detergente nela, que é o que faz espuma. E o outro ponto é que o paciente chega e fala assim, doutora, eu estava passando fio dental, sabe? Eu estava, mas só que ele começou a sangrar. Aí eu parei. Aí que você tem que passar mais fio dental, porque se está sangrando é porque está passando pouco. E às vezes, aí o que eu até falo com o paciente, porque o paciente fala assim, mas eu passo todo dia. Por isso a importância do acompanhamento profissional é ensinar o paciente a passar o fio dental. Com certeza. Porque quantos chegam lá no consultório e falam assim, eu passei, é porque eu fui no churrasco. Aí eu passei, aí só passa assim, né? E não vai até onde precisa ir. Isso. Gente, aproveitando porque pacientes com uso de implante, né, que tem implante, eles adoram um palito de dente. Mas esse palito de cozinha não é apropriado até pelo tipo da madeirinha que solta uns fiapinhos, pode traumatizar o tecido, então vamos substituir por algo que seja melhor. E se você tem alguma dúvida, procure o cirurgião dentista para te orientar. Sempre, sempre. Agora sim a gente vai para o nosso bate-papo.
Vamos. Fio dental antes ou depois da escovação? Tanto faz, passe uma vez por dia. Características principais de uma boa escova de dente? Procure uma escova de cabeça pequenininha, cerdas sempre macias. Enxaguante bucal, vou usar? Não, a não ser que o seu dentista recomende. Quais são os alimentos inimigos dos dentes? Excesso de açúcar e excesso de ácidos. Escova elétrica ou convencional? Use a manual convencional, a não ser que o seu dentista te oriente para fazer a troca. E uma dica importante que você quer para os pacientes? Faça sua higienização oral todos os dias, faça disso um hábito, cuide da sua alimentação para que seja uma alimentação saudável e procure o dentista para uma orientação mais específica. Pessoal, eu espero que vocês tenham amado o tanto que nós amamos essa conversa, esse bate-papo. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Nós somos entusiasmados com esse tema porque a gente sabe a importância dele para uma qualidade de vida. E eu espero que vocês tenham entendido essa importância também, né, Marcela? E continue acompanhando aqui com a gente, porque assim, os episódios estão cada vez mais interessantes, recheados de informação. Hoje, assim, prevenção, às vezes, é negligenciada, né, na nossa sociedade, é a base da odontologia, assim como uma base fundamental para a saúde em geral, né? Então, a gente não quer também fazer essa dissociação da saúde com a saúde bucal. Então, tá tudo interligado. Olá, é sendo uma forma de receber informação correta. Então, assim, recorram à informação de boa procedência. De novo, Maria Luísa, obrigada, Monize, e obrigada... Isso mesmo, já estava esquecendo para variar, né, gente? Meu é Moisca. É Marcela Azevedos, com 2 S no final. E o meu é Maria Luísa Oliveira. Sigam o Papo de Molar também. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Continuem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.